Antes da gente falar propriamente de cada versículo ali, tem uma introdução que a gente precisa dar para a gente saber assim, um pano de fundo, uma história. Por que a gente faz isso? A ideia é a seguinte: nós vamos entrar num mundo totalmente desconhecido nosso, o mundo dos tempos do Novo Testamento, que é o mundo antigo. E muitas coisas daquele mundo antigo não existem mais no nosso mundo. Mas tem certas coisas que fazem uma ligação, e quando a gente olha para esse velho mundo, a gente vai entrelaçando com o nosso mundo, a gente vai vendo que as coisas de Deus vão se encaixando, e como eram coisas de Deus lá para eles, acabam sendo coisas de Deus para nós hoje, apesar dos mundos serem tão diferentes. Então, nós vamos começar vendo a autoria, que é o apóstolo João, muito provavelmente o mesmo que escreveu o Evangelho, né? Ele está destinando essa carta de 1 João às comunidades cristãs que ficam lá na Ásia Menor. A Ásia Menor, hoje para nós, seria a região da Turquia. Por causa da proximidade de Éfeso é bem nessa região, muitos consideram que aquelas 7 igrejas do Apocalipse, se você já leu as 7 igrejas do Apocalipse, todas elas provavelmente tiveram contato com 1 João. Olha que interessante, né? As igrejas do Apocalipse não leram só o Apocalipse. Elas leram outras partes da Escritura, entre elas 1 João. E João aqui, ele vai escrever para cristãos, gente que já está convertida a Deus, né? Mas que estão enfrentando naquele momento da vida deles uma luta muito grande, porque facilmente infiltrava na igreja o que nós chamamos de falsos profetas, que eles acabavam assim, muitas vezes negando as verdades fundamentais da fé cristã. E isso que eu estou falando para vocês é o que acabou gerando a escrita não só de 1 João, mas de praticamente quase todo o Novo Testamento. Por causa das distâncias, né? Veja bem, gente, não tinha internet, não tinha Ferrari, tinha cavalo, tinha camelo, tinha jumento, não tinha carro, nem fusquinha tinha. Então as distâncias eram enormes, e a maioria das viagens era feita a pé quando era por terra, porque o animal, ele era caro, como é caro o carro para nós hoje, né, gente? Mas está com uns descontos aí, mas com desconto ainda está caro, não está não? Você não animou de comprar não, Anderson, não? Pois é, está difícil, né, gente? E era assim também, lá nem tinha desconto no IPE para camelo, então era difícil, a distância era enorme. O jeito mais fácil de você apressar uma correspondência era por meio de cartas. Não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha... O que mais que tem, gente? Telefone. Celular. Tem até telefone de celular, né? E não tinha nada disso. Era só cartas. Cartas de amor. Tanto que o apóstolo Paulo, num momento assim, ele está escrevendo... Agora me fugiu qual que é o livro. Depois o crente aqui do Jefferson vai me ajudar. Espero que você lembre. Mas ele fala assim que nós somos cartas vivas de Deus. Lembra onde está? Tem crente aí que lembra onde está esse texto aí, gente? Eu pensei nisso agora, por isso que eu não trouxe preparado. Nós somos cartas vivas de Deus, né? Esse era o meio pelo qual eles levavam então a mensagem. E essas cartas, elas foram colocadas todas na Bíblia, né? Houve todo um cuidado de preservação, Deus cuidou de tudo isso. As principais heresias daquele tempo, gente, tem duas que João estava combatendo. Primeira
heresia é o chamado gnosticismo, que você pode ser salvo se você for em busca de um tal de um conhecimento secreto, que vem ali por documentos. Você tinha que ser uma pessoa erudita, sábia, leitora. A maioria das pessoas naquele tempo, só naquele tempo, não lia. Não é, irmãos? Todo mundo aqui lê, né? Irmãos? Vocês me assustam de vez em quando que eu vou te falar um negócio, né? Então, mas o pessoal de lá não lia porque não sabia ler. Não tinha educação assim como nós temos para todos, né? Então, se você se esforçasse muito pelo teu conhecimento, Deus ia salvar vocês. Eles pensavam assim. Graças a Deus, hoje mais ninguém pensa assim, né, gente? Pois é. Pior, né? Tem certas coisas que não mudam. Gnosticismo. Então, apesar de ser uma seita antiga, tem alguns elementos que a gente enfrenta hoje em dia na vida de algumas pessoas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tem algumas pessoas que elas falam o seguinte: por que eu preciso ir na igreja? Eu posso ler a Bíblia em casa, eu posso orar em casa, eu posso ser uma pessoa boa em casa, né? Por que eu vou precisar ir da igreja? E aí, eu sempre digo o seguinte: quem não vai à igreja não vai ter essa vida de oração que a gente aprende a ter na igreja. Vai orar lá do jeito dele, mas não vai aprender a orar. Quem não vai à igreja, geralmente a maioria dessas pessoas não lê a Bíblia. Tem gente que vai na igreja e não lê. Não é verdade, gente? Você sabe que eu descobri, né? Então, muita gente vai na igreja e não lê. Imagina quem não vai. Aí que não lê mesmo, né? Então, e aí a pessoa acha que mesmo assim Deus vai aceitar ela, porque ela está fazendo tudo do jeito dela, e o esforço dela de ser uma pessoa boa, aceitável socialmente, é suficiente para ela ganhar a salvação. E o problema desse pensamento é que você acaba negando Cristo. É um jeito de negar Jesus, porque só há um jeito de nós sermos salvos, que é confessando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, entregando a nossa vida a Ele, confiando na obra que Ele fez para nos salvar. Ele é que fez tudo para nos salvar, não sou eu que consigo me salvar, é Ele que pode me salvar, e tão somente Ele. Amém, gente? Então essa é a primeira heresia. E a outra heresia é chamada de docetismo, que negava a humanidade de Jesus. Abra lá de novo no versículo 1. Olha como que o João começa a escrever, né? Desde o princípio que ouvimos, olha só, o ouvido, o que vimos, os olhos, né, com os nossos próprios olhos, que contemplamos, olha só, ele fala, as nossas mãos apalparam. Por que ele está escrevendo assim? Porque o docetismo diz que Jesus nunca foi ser humano. Foi algo parecido com gente, mas que não foi gente. Então, quando João ele começa a usar esses elementos, até de apalpar, a gente lembra logo de quem lá do Evangelho que João contou que precisava apalpar as mãos de Jesus? Tomé, né? Jesus apareceu para todos os discípulos, eles contaram para o Tomé que o Tomé faltou bem naquele culto lá, viu, gente? Não pode faltar no culto. Vai que Jesus vem no culto, você vai perder Jesus, gente, não pode, né? Tomé perdeu e falou assim: eu não acredito em vocês, só se eu ver com os meus olhos, só se eu tocar nele com as minhas mãos. E Jesus apareceu para Tomé e falou assim: eu estou aqui, Tomé, pode tocar, veja se não sou eu. Nisso, Tomé se ajoelhou, se prostrou e disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus respondeu: o quê? Você está
crendo agora porque você me vê, mais bem-aventurados são os que não veem e creem. Nós não vimos Jesus, mas se nós cremos, nós somos bem-aventurados. Amém, gente? E a ênfase dessa carta, isso aqui é a introdução ainda, tá? A ênfase aqui está na comunhão e no amor. O João, ele usa um tom muito pastoral, muito afetivo, né? Porque ele está buscando restaurar a comunhão entre os irmãos. Então, a comunhão entre os irmãos estava abalada. Ele está escrevendo para restaurar a comunhão dos irmãos e a comunhão de todos com Deus. Por isso que ele está escrevendo, né? E uma outra ênfase dele é sobre Deus ser luz. Deus é luz, Deus é amor, e a perfeita fé, ela só se manifesta na nossa vida quando obedecemos em amar o próximo. E o propósito da carta são pelo menos 3, de toda a carta. Reafirmar a verdade sobre Jesus Cristo, que Ele é homem e Ele é Deus. Fortalecer os irmãos contra o engano dessas heresias, para que eles tenham uma firme comunhão entre si. E procurar uma vida de santidade, comunhão e certeza da salvação. Amém? Então, gente, isso posto, vamos olhar com carinho aqui para cada versículo bíblico. Nós já falamos no versículo 1, né? Mas ali tem, ainda no 1, tem um termo muito bonito, muito importante, lá no finalzinho. A respeito do verbo da vida. Acharam ali? Bem no finalzinho do versículo 1. A respeito do verbo da vida. No grego, essa é uma palavra composta justaposta. Então, quando junta duas palavras e forma uma só, né? Verbo da vida. Verbo, João escreve muito sobre o verbo lá também no prólogo do Evangelho. É interessante que nós temos um prólogo aqui na carta e temos um prólogo no Evangelho. E João fala do verbo, que é Jesus, né? Verbo é uma palavra, mas parece que também está usando como se fosse uma revelação. E vida. Quando ele fala de vida, ele não está falando dessa vida física que a gente tem, que no grego é bios, né? Biologia é o estudo da vida, mas é a vida biológica. Não é essa a palavra que João está usando. Ele está usando uma palavra grega chamada zoe, que significa uma vida espiritual. E na Bíblia tem o significado de vida eterna. Então João está dizendo que Jesus é a palavra, é a revelação, a manifestação da vida eterna. Só Jesus pode dar essa vida eterna. É isso que João está falando. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nós podemos ver o que é a vida eterna. Então, olha que interessante. Conceito de vida eterna, olhe para Jesus. Não é assim, eu não vou te dar um conceito filosófico, eu não vou te dar um conceito científico. O conceito, para você entender o que é vida eterna, é olhar para a pessoa de Jesus. Não é muito mais fácil, gente? Porque às vezes tem uns conceitos que a gente tenta explicar, o conceito só atrapalha, né? A gente acaba até não entendendo o conceito. Mas olha só que interessante. Nós podemos aprender tudo sobre a vida eterna quando nós olhamos para Jesus. Olhar aqui na palavra para a vida de Jesus, né? No versículo 2, nós lemos que essa vida se manifestou, né? Ou foi manifestada, e nós a vimos. Manifestada aqui significa
tornar visível, gente. Era uma realidade oculta a vida eterna. E agora a vida eterna está sendo manifestada porque Jesus nasceu da Virgem. E Jesus agora é gente como a gente. Quando a gente olha para Jesus, a gente olha para a manifestação viva da vida eterna. Essa vida eterna é possível ser vista somente em Jesus. Né? Lá no Evangelho, capítulo 1, versículo 14, o João fala o seguinte: o verbo se fez carne. O que é carne, gente? É gente. O verbo se fez gente e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória. Que glória é essa? A glória da vida eterna. Né? E vimos a sua glória como a glória do Pai. Então, Jesus é essa manifestação da vida eterna para toda a humanidade, para mim e para você. Ele habitou entre nós. Isso fala literalmente que podemos ver essa nova vida eterna na vida de Jesus. E quando eu vejo a vida de Jesus, ele tendo a vida eterna, ele provoca em nós um desejo de ter essa vida. Porque é uma vida bonita, é uma vida vitoriosa, é uma vida que mesmo sofrendo, vale a pena ser vivida. Às vezes a gente sofre por tanta coisa que não vale a pena, né, gente? Fala a verdade. Aí é difícil, né? Aí a coisa fica realmente num patamar que a gente quer até desistir de tudo. Mas a vida de Jesus, ela vale tanto a pena que se eu sofrer por Jesus, eu ainda me sinto no lucro. Porque a vida de Jesus, que é eterna, é maravilhosa para mim. No verso 3, até mais ou menos o verso 7, João vai começar a falar da nossa comunhão. O prólogo vai até o versículo 4, tá? Mas ele estende um pouquinho mais essa conversa. E ele fala assim: o que vimos, ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês tenham o que, gente? Comunhão. A palavra é koinonia. Se você é crente das antigas, tinha aqui em Goiânia um grupo musical chamado Koinonia, não tinha? Silvério Pérez, Bené. Eu tocava todo esse povo aí, né, quando eu era mais jovem. Agora a gente já se esqueceu de muitas músicas deles, né? Koinonia, grupo Koinonia. Koinonia, gente, é comunhão. E é interessante que não é uma comunhão assim só de convivência pacífica. Essa comunhão, ela é uma participação íntima e espiritual, que significa que cada vez mais a gente aglutina, cada vez mais a gente se aproxima, cada vez mais nós queremos mais e mais estar juntos. Por quê? Porque essa comunhão é baseada na vida eterna que nós vimos em Jesus. E como essa vida é boa, essa vida é maravilhosa, né? Agora presta atenção aqui, gente. O João fala o seguinte, ó: o que vimos e ouvimos, nós anunciamos a vocês, para que também tenham comunhão conosco. Por que é importante anunciar o Evangelho? Por que é importante contar o que Jesus faz na minha vida? Porque nós estamos chamando aqueles para quem nós contamos a terem essa comunhão viva, maravilhosa que nós temos com Jesus. Se essas pessoas para quem a gente conta vierem a ter comunhão conosco, todos nós vamos ter juntos uma comunhão perfeita com Jesus. E é isso que ele fala. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e
com o seu Filho Jesus. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa, gente. Olha só, às vezes a gente vem à igreja e uma das coisas que eu tenho certeza que cada um de nós procura é essa tal da alegria, ou até felicidade, é ou não é? Mas olha só o segredo que João nos conta aqui. Quando nós estamos em comunhão com a igreja, uma das bênçãos que a gente recebe é alegria. Tem aquela música, a alegria está no coração de quem conhece Jesus. Todos nós conhecemos a Jesus, temos aprendido a conhecer Jesus. Então, quando nós estamos juntos, por exemplo, como hoje, ouvindo a palavra de Deus, nós cantamos louvores, nós oramos, vamos orar mais ainda, né? Vamos ter comunhão, até cafezinho é motivo da gente ter comunhão, estar junto, conversando, né? Falando da vida, não da vida do outro, mas da nossa própria vida, conhecendo um pouquinho o nosso irmão. Gente, isso Deus permite e Deus quer para que nós tenhamos alegria. Às vezes nos falta alegria na igreja porque nos falta comunhão. É isso que o João está querendo dizer. Poxa, igreja é um lugar para você se sentir bem, se sentir alegre. Mas então, procura ter comunhão com os irmãos. Comece a conhecer os irmãos do jeitinho que eles são. Gente, uma coisa que tem que ser lei entre a gente aqui. É proibida a entrada de pessoas perfeitas. Ninguém é perfeito. O nosso problema é que a gente espera a perfeição do irmão. E aí a gente descobre que o irmão é imperfeito que nem a gente, aí a gente cai do cavalo. Não é isso, gente? Cai do cavalo. Mas também você esperou coisa que não podia esperar. Nós não somos perfeitos. Você vai ver que o irmão falha, que o irmão às vezes dorme demais, o irmão fala demais, come demais, né? Ou fala de menos, come de menos, ou é de mais, ou é de menos. Sabe o que é importante? É ter comunhão com gente. Gente assim, ó, que descobriu que Jesus é a alegria da vida. E o resto, meus irmãos, a gente vai se equilibrando no caminho, porque Jesus vai abençoar tanto essa comunhão, porque ter comunhão com os irmãos significa que estamos tendo comunhão com o próprio Senhor Jesus. Amém, gente? E não há nada melhor do que a gente ter comunhão com Jesus. A tese do João é essa: você não consegue ter comunhão com Jesus sozinho. Não consegue. Por isso que a igreja procura algumas estratégias para a gente se encontrar. Como culto, que é para a gente adorar a Deus, né? Mas a gente fica alegre, não fica? Quem não está alegre aqui? Todo mundo está alegre, não está? Bom demais. Escola dominical é um lugar que a gente tem comunhão, a gente vai aprendendo a palavra de Deus, vai se aprofundando, é tão importante, você começa a ter alegria. Grupo de discipulado, mesma coisa, irmão, sabe? A gente ora uns pelos outros, a gente canta louvor, a gente ouve a palavra de Deus, a gente troca experiência de fé. Jesus está presente no nosso meio. A gente sai de lá com o coração alegre, cheio de alegria. A gente não vê a hora para ter o próximo encontro. Não é assim que você se sente sempre? Porque se não é assim que você se sente sempre, está faltando comunhão. É que comunhão exige uma coisa que ninguém quer nos dias de hoje. Um negócio chamado, posso falar? Ninguém vai bater em mim, não? Compromisso. Compromisso. Mas o compromisso, gente, não pode ser por lei, sabe? Imposto assim. Brigar para todo mundo ouvir. O compromisso tem que ser algo assim, maduro. E nada é mais maduro na comunhão do que o amor.
O que tem que motivar nós, cada um de nós, a estarmos em comunhão com os irmãos e com Deus, é o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós vamos ver isso aqui alguns domingos, né? João falou isso. Nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. E é nesse amor que a gente vai crescendo de fé em fé e a coisa vai ficando cada vez melhor. Mas a gente precisa dessa comunhão. Amém, meus irmãos? Vamos avançar aqui, lá no versículo 5, auxílio do 7, a mensagem que dele ouvimos. Então, o João falou assim, que nós anunciamos uma mensagem para que todos tenham comunhão conosco. No verso 5 ele vai dizer qual é essa mensagem. A mensagem que dele ouvimos, que anunciamos a vocês é esta. Qual que é a mensagem? Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Isso aqui é muito importante. Sabe, uma das coisas que mais dificulta a nossa comunhão é quando há trevas na nossa vida. Desculpa, gente, essas pausas aqui. Eu estou com a garganta muito seca. Você fica assim também, com a garganta seca, ressecada, né? Então, a gente tem que cuidar um pouquinho, né? Mas graças a Deus, ó, as diaconisas sempre me dão água aqui. Elas são boazinhas, viu? Pode contar com elas. Então aqui, ele fala que Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. E o que eu falei é que o que dificulta a gente ter comunhão são as trevas. Quando há alguma treva na nossa vida, nós temos medo da exposição à luz. Porque a treva, gente, as trevas, elas indicam algumas coisas que não são muito boas, né? Por exemplo, se a luz simboliza a pureza, a treva, ela simboliza a falta de pureza, a impureza. Se na luz nós temos a verdade, as trevas vão ter o quê, gente? A mentira, a camuflagem, né? Se a luz nós temos uma revelação divina, nas trevas a gente não quer que nada seja revelado. Já pensou se sabem os meus pecados aqui, gente? O que vai ser de mim, né? Eu quando era muito jovem, eu tinha medo assim, né? Tinha uns pastores que falavam muito sobre santificação também. Eu tinha medo que algum irmão orasse e revelasse para toda a igreja os meus pecados, meus podres, assim. Você não tem esses medos de vez em quando, não, gente? Não, a gente morre de medo disso. Mas não é assim que Deus faz. Deus é amor. Claro que Ele é justiça, mas Ele é amor. E João vai trabalhar isso aqui de uma maneira assim tão bonita, gente, que nós vamos ver assim que nós não precisamos nos preocupar com o fato de Deus ser luz. Aliás, essa palavra luz, no grego é fós. Que palavra que começa com fós que você pensa em luz ou fogo? Fósforo, né? É fósforo, que fala fósforo, né? Se acende a luz, né? Então, pureza, verdade, Deus é luz e em Deus não existe pecado nem engano. O que acontece conosco quando nós estamos em comunhão, gente? Olha que coisa linda acontece conosco. A luz de Deus acaba com as nossas trevas. Amém. Aleluia. Pensei que não tinha crente mais aqui. Gente, glória a Deus por isso. A luz de Deus acaba com as trevas da nossa vida. Nós começamos a andar na luz.
Nós não vivemos mais no engano. É isso que significa. Nós não passamos mais a desejar essas trevas. Agora nós desejamos outra coisa, nós desejamos uma vida de pureza, desejamos uma vida de verdade. É isso que nós queremos. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui para ficar bem claro para você. Todo mundo aqui algum dia mentiu na vida, certo? E pode fazer assim com a cabeça que não fui só eu. Né? Então, gente, mentira. Às vezes a gente mente com as melhores das intenções. Por isso tem um ditado que o inferno está cheio de boas intenções, né? Então, olha só, meus irmãos. Às vezes eu não quero me indispor com uma pessoa. E ao invés de falar a verdade, eu conto uma historinha, né? Eu vou assim, pela beirada. É aquilo, é quase aquilo, mas não é bem aquilo. Eu vou assim porque eu gosto da pessoa. Mas se eu falar a verdade, eu tenho medo assim que ela fique chateada, que ela espane, que ela chora, que ela briga, que ela se afaste de mim, me ache um monstro. Não é assim, gente. Mas o que João diz lá no Evangelho sobre a verdade? Quando vocês conhecerem a verdade, vocês serão livres. Livres. E, gente, eu tenho aprendido assim, se nós evitamos algumas conversas difíceis para facilitar a vida, nós vamos ter só conversas fáceis e uma vida muito difícil. Eu vou repetir, tá? Se nós evitamos conversas difíceis para que a vida fique mais leve, no final das contas, a nossa conversa vai ser leve, mas a vida vai ficar mais difícil. Está faltando a verdade. Está faltando a luz. Por isso, a gente sempre precisa sentar, conversar. Você não pode estar muito emocionado nessas conversas. Você tem que estar em paz. Toma uma maracujina, né? Toma um remédio, um chazinho. Que chazinho que deixa a gente calminho? Como é que é? Fala mais alto aí que eu estou surdo. Cedreira, cabinho cedreira, essas coisas assim, né? Pega a pessoa quando ela estiver assim com sono, que ela está quase dormindo, assim, mas fala. Gente, isso é para tudo. Casamento, educação de filhos, conflitos no trabalho, conflitos na igreja, conflitos consigo mesmo. Assim, pegue leve com você, mas fale a verdade. Pegar leve, que eu digo assim, não tenta falar consigo mesmo um dia mal. Vai com calma, porque tudo vai se acertar se você for para a luz, para a verdade. Gente, como nós precisamos disso? Em todos os setores da vida. É uma coisa que a gente vai aprendendo. Eu vou dizer para você, por mais que a gente aprende, sempre é difícil praticar, né? Mas faça isso. Como é que está lá em casa? A vida está difícil? Senta e conversa. Eu e a Tita fazemos isso o tempo todo. Sentando, conversando, tal, né? Um corrige o outro. Isso é maravilhoso. Maravilhoso fazer isso na igreja, com os filhos, em todos os lugares. Amém, gente? Então nós temos essas trevas que são a ausência de luz, uma ignorância espiritual, pecado. Andar nas trevas é viver fora da vontade de Deus. Não ande nas trevas, ande em Jesus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém? Não minta, não use a mentira. Agir falsamente, enganar,
Essa mentira aqui indica que você tem um hábito de mentir sempre que necessário, sempre que você se sente atacado. Não faça isso. Quem está em comunhão com Jesus, com a igreja de Jesus, sempre fala a verdade. Mas a gente não pode falar a verdade de qualquer jeito, tá, meus irmãos? Qual é a recomendação bíblica? Quem sabe? A forma certa da gente falar a verdade. Em amor. Né? Em amor. Então, assim, você não pega assim também mãe para conversar com o filho. Né? Guarda tuas armas, joga fora. Conversa em amor. Os versos 7 e 9, já estamos partindo para o final. Se andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Né? Todo o pecado. Então, gente, purificar, né? Purificar. Tornar limpo, renovar, remover as impurezas. É uma ação contínua do sangue de Cristo sobre o pecado. Andar com Deus exige necessariamente manter comunhão com os irmãos. Exige isso, né? Há algum pecado em sua vida? Como que a gente sabe se tem pecado na vida? Quando você se mantém longe, afastado, sem compromisso com os irmãos. O pastor já sabe, tem pecado aí. Isso é faro de pastor. Se afastou, 90% dos casos, pecado. Incrível. E pecado, gente, não é só as coisas que a gente acha ruim. Não são só as coisas que socialmente são reprovadas. Às vezes pecado é assim, você tem uma boa causa para não vir à igreja, mas você começa a dar prioridade a essas outras coisas do que a prioridade que você dava antes a Deus, a comunhão com os irmãos. Isso também vai se tornar um pecado, embora pareça uma coisa boa, né? E esse pecado, então, gente, tem a ver, em especial aqui no contexto, o pecado de não manter essa comunhão. E é isso que João está dizendo para nós. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. Há algum dia, há algum momento na vida que a gente pensa em desistir. Mas aí, Deus segura a nossa mão para que a gente não desista. Né? Isso é muito importante. Se confessarmos os nossos pecados, o que acontece, gente? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, tem duas coisas aqui que eu preciso falar para você. Confessar é uma palavra grega que lembra homologação. Às vezes a gente faz homologação em documentos, né? Confessar é dizer o mesmo. Mesma coisa que Deus diz. É concordar com Deus sobre o meu pecado. É homologar um documento reconhecendo que eu sou pecador, que eu errei. E isso implica um arrependimento sincero. Colocar nesse documento, eu me arrependo de ter feito isso. É concordar com Deus sobre o meu pecado, admitir, reconhecer que Deus está certo e que eu estou errado. E não fugir de Deus. Não fugir de Deus. Confessar, meus irmãos, é diferente de se desculpar, de apresentar desculpas para pecar. Eu faltei, mas é que também sabe o que aconteceu e a gente dá aquela desculpa.
Eu não estou mais indo, mas é porque eu abri um negócio novo. E você vai dando outra desculpa. E vai se afastando, e vai se afastando. Isso não é confissão, isso é o contrário de confissão. Confessar, meus irmãos, é dizer para Deus, realmente eu errei. Eu estou errado, o Senhor está certo. E quando fazemos assim, Deus é fiel e justo. Significa que Deus é confiável. Você pode confiar em Deus quando você confessa o seu pecado, porque Ele vai perdoar o pecado de todas as pessoas que se arrependerem. E Ele vai fazer isso com você também. E Deus é justo, meus irmãos, porque Deus, Ele libera o seu perdão, Ele purifica, né? Todos nós, por causa da obra de Cristo Jesus na cruz, que levou os nossos pecados. Também, Deus vai nos perdoar, remover toda a culpa, libertar de toda a penalidade do pecado e vai restabelecer novamente o nosso relacionamento com Ele e com os irmãos. Olha que coisa linda, gente. E para finalizar, Ele vai nos purificar, lavar, limpar, remover os pecados, toda a sujeira de injustiça que nós praticamos. E vai restaurar a nossa pureza, nossa santidade. E isso significa, meus irmãos, que a luz de Deus voltou a brilhar em minha vida. Isso é uma vida de comunhão, isso é uma vida de luz. Como você está hoje? Você está vivendo essa realidade plena na sua vida? Olha a beleza que tem essa vida. E nós só podemos alcançar por meio de Jesus. Recebendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E deixando Ele fazer uma obra completa. Precisamos abandonar o nosso pecado. Sabe, precisamos não permitir uma má vontade de estarmos sempre juntos. Pelo contrário, sabe, a gente procurar sempre estar junto em todo e qualquer momento, porque isso é tão bom, é tão precioso, né? É de Deus. E todos nós vamos experimentar algo tão maravilhoso quanto a vida eterna. Quero convidar você a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça. Eu peço desculpa porque eu acho que eu até me alonguei muito aqui. Não era minha intenção, mas eu precisava pregar essa palavra hoje.